E você? Será que você sabe aprender? Sabe que nos dias de hoje, nos tempos atuais, né, Anildo, saber aprender pode fazer uma diferença fundamental em como você lida aí com o seu dia a dia e como você vai encarar os desafios no seu trabalho e na sua vida pessoal. E o que você vai colher no futuro, né, Anildo? Mas eu tenho uma notícia para você. Sem dúvida. Esse futuro já chegou. Quer saber por quê? Fica com a gente que a gente te conta. Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista. Esse é o podcast Provocações de Carreira. Eu sou o Leandro Tafuri, estou aqui com meu parceiro, meu amigo, direto da França, que parece estar bastante quente hoje, né, Nildo? Fala aí, cara, tudo bem? Grande Leandro, grande amigo, grande amiga. Pois é, Leandro. Finalmente o inverno acho que resolveu ir embora, que ele passou muito tempo aqui conversando com a primavera. E um calorzão danado hoje, né? 22 graus, hein? Uau! Tava com saudade dessa temperatura acima de 20, viu, cara? Finalmente. A gente aqui não faz nem ideia, né, o que é sentir tanto tempo assim, falta do calor, né? Mas, cara, realmente eu sei que vocês devem estar felizes com essa temperatura aí mais quente. E para falar de temperatura quente, meu amigo, o assunto aqui hoje é muito quente. O assunto aqui hoje é quente e, como a gente gosta sempre de falar, né, Nildo? A gente chama atenção para o óbvio porque muitas vezes o óbvio se passa despercebido. E a gente acaba vivendo uma vida sem aplicar conceitos que podem fazer muita diferença. E conceitos simples, né, Nildo? Sem dúvida. E hoje a gente vai falar aqui sobre a importância de saber aprender. Olha só. Ô, Nildo, e eu vou começar aqui citando... Sabe que eu gosto, o pessoal sabe que eu gosto muito de música, né? Você lembra daquela música, Nildo? Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia, e aí vai. Nildo, você sabe que o homem repete e repete e repete, mas o principal diferencial do ser humano, né, cara, é aquela relação... em relação a todos os animais, na prática, é a nossa capacidade de processar, de guardar informações, de aprender, né, cara? A gente reconhece as ameaças, a gente encontra formas diferentes de encontrar comida, de se preparar para o inverno, né, Anildo? Olha aí, e para o verão, de se proteger do frio, né, de se proteger para o calor. Isso é um diferencial, aprender, né, Anildo? Sem dúvida. Por que isso faz tanta diferença, né? E faz parte das nossas vidas, e a gente vai chamar a atenção sua aqui no contexto de carreira, porque é tão importante saber aprender, Anildo. Sem dúvida. Olha, como você delineou, né? O que diferencia a gente dos outros mamíferos, dos outros animais, é a nossa capacidade em aprender, né? A gente ainda faz o que o macaco fazia, mas a gente faz muito mais também, né? E isso, como você falou, é tão importante para a nossa carreira, e é tão óbvio, né? E de novo, aqueles conceitos contra-intuitivos, que é importante para a gente saber se a gente sabe aprender. É importante para a gente ver se a gente precisa aprender a aprender, né? Porque aprender é tão importante que a nossa sociedade, Leandro, existe em cima disso. A gente manda nossos filhos para a escola quando eles têm 6 anos e eles terminam a questão do aprendizado quando eles têm 22, 23 anos de idade. Olha como é importante aprender. Mas a pergunta né, e focado na carreira, será que a gente não tem que reaprender a aprender? Olha aí, a gente vai falar muito sobre isso, porque nós estamos, eu não vou dar spoiler, mas já dando spoiler, nós estamos diante de uma revolução. E sim, temos que reaprender a aprender, exatamente, né? E a capacidade, essa capacidade de adaptação. E sempre aprender de forma efetiva, né, Anildo? É um dos fatores de sucesso de qualquer pessoa. E a adaptação também. E a gente tem sim que entender o que está acontecendo à nossa volta, readaptar, né, a nossa forma de aprender para tirar o melhor proveito, para não sair atrás dessa corrida, né, Anildo? É isso aí, sem dúvida. E aí eu já te começo fazendo uma pergunta, cara. Quais são, Anildo, na sua opinião, os benefícios de você criar uma cultura, uma rotina de aprendizado? Isso eu já adianto para você do outro lado, que é um mantra aqui na Gestão Realista. Se você passou um dia sem aprender algo novo, você perdeu um dia.
né? Exatamente. Quais são os benefícios, Vamos meu lá, amigo, Leandro, vou passar, desse hábito? Vou passar na nossa listinha rapidinho aqui, né? Primeiro e mais óbvio, né, Leandro, é o crescimento pessoal. Né? Uma pessoa que aprende, né? Até um adjetivo para isso, né? Ou aquele cara inteligente, ou aquela criança inteligente, aquela pessoa inteligente. O que é inteligente? É você, na verdade, conseguir lidar com situações e você lidar com conceitos abstratos e ideias de uma forma, né, bacana. Né? O segundo é o crescimento profissional, que é uma consequência. Né? Quando você é capaz de aprender mais rapidamente, de uma forma mais eficaz, né? Você consegue ser mais produtivo. Sendo mais produtivo, você tem mais valor como profissional. Né? O terceiro é você saber lidar melhor com problemas. Né? Não são e problemas, né, Leandro? A gente está falando aqui só de problemas de matemática, não, né? Você entendeu? A gente está falando de problemas dia, da vida, né? Problemas em geral, problemas sociais. As famosas buchas, né, Nildo? As famosas buchas, né? E até saber achar soluções que você não conhece ainda, né? Você vai lidar com problemas, né? O quarto, né? É você, em conexão com o que você falou há pouco, né? É você estar mais preparado, né, Leandro, para lidar melhor com a dinâmica e a complexidade da vida, principalmente hoje em dia, né? E por último, né? A questão da confiança. Quanto mais você aprende, quanto melhor você aprende, né, você se torna uma pessoa mais confiante. De novo, quando você aprende a aprender, você aprende a lidar com as coisas que você também não sabe. Porque você conhece a sua capacidade, né, Leandro? E aprender um ponto desconhecido. Isso te dá mais confiança como pessoa. Né? Isso, no geral, mostra por que é importante, né, Leandro? Aprender de forma eficaz. Não, sem dúvida. E eu concordo em gênero, número e grau com essa lista. Eu adoro, né, aquela frase também, outro mantra nosso, que, né, só sei que nada sei, isso é o que mais sei, né? É isso aí, Sócrates. Isso é uma forma de viver, é socrático, um pensamento socrático. E hoje, né, Nildo, a gente já antecipou no começo do episódio, a gente está vivendo numa era, num momento aqui crucial, é um momento de virada totalmente disruptivo, né, em relação aos avanços tecnológicos que foram aí impulsionados pela pandemia, né? Já vinha se evoluindo muita coisa em termos de tecnologia, mas o Covid veio aí e acelerou nossa evolução tecnológica e trouxe muita novidade. Carreiras, Anildo. A gente fala aqui que estão desaparecendo. Se você não viu aí o episódio que a gente fala de inteligência artificial, ChatGPT, o tópico aqui é esse. A gente convida você para dar uma olhadinha no que está acontecendo. Se você está alheio a essa guerra das inteligências artificiais, ChatGPT, Bart, Watson Baidu, e whatever, enfim, tem uma pancada de soluções aí, né? Muita coisa acontecendo, executivos alertando, fazendo, né, alertas em relação ao risco que o crescimento desregulado das IAs das inteligências artificiais podem gerar no mundo. Mas uma coisa é fato: carreiras vão sumir, as pessoas vão se tornar mais produtivas, né, Anildo? Sim, mas carreiras vão sumir. Então, qual a importância, né, Anildo, da gente aprender e se adaptar nesse novo mundo, cara? Sem dúvida. Leandro, você listou bem, né, os maiores desafios que a gente está enfrentando hoje, né? E eu costumo falar, né, que existem o conceito de tecnologias de ruptura é bem conhecido. Mas a forma que eu olho socialmente hoje, globalmente, é que nós estamos num momento de ruptura na história humana. Né? Se as pessoas estão imaginando que nós vamos dividir a nossa história entre antes do Covid e depois do Covid, não, estão enganados. Né? O Covid é um dos elementos, né? Mas existem eventos que estão diante de nós, né, que vão gerar um impacto maior ainda. Focado em carreira, você falou bem, carreiras estão correndo o risco de desaparecer. Né? Rapidinho, minha filha, por exemplo, ela sempre vem falar, ela tem 13 anos, ela desde pequenininha fala que ela quer seguir a carreira artística. Mas só que mais recentemente, a gente tem conversado bastante, porque eu acho que ela tem que repensar. Né? Essa semana, para quem não sabe, os roteiristas de Hollywood entraram em greve. Entraram em greve fazendo algumas demandas por dinheiro, é óbvio, né? Mas parte da greve estão pedindo garantias que não vão ser substituídos por AI.
Não só por escrever, mas por produzir vídeos, né? Então, olha só, até minha filha está repensando a carreira dela com 13 anos. Olha isso. Né? Outras carreiras, jornalista, enfim, são várias, né? São várias. Então, o que acontece? Mesmo que sua carreira ela não esteja diretamente na linha de fogo, né, dos perigos, é importante você estar ciente como que você pode, então, utilizar esses recursos que estão aparecendo como oportunidades e não ameaças. Exatamente. Né? Então, assim, é importante. Exatamente. É importante, Leandro, aprender para não só sobreviver, mas melhor ainda, né? Como que você pode utilizar esses recursos para o seu benefício. E aqui, né? E esse é o outro lado da moeda, né, Anildo? Esse é o outro lado da moeda. E aqui a gente convida. A gente falou muito do contexto, do porquê é importante, né? E, enfim, vários aspectos aí. Agora a gente vai falar um pouquinho do contexto do como aprender, né? E como se utilizar das melhores técnicas para você surfar nessa onda que a gente tem agora, né, Anildo? Sem dúvida. De pós-AI. Aliás, se você não utilizou ainda, como por exemplo, ChatGPT ou algum tipo de inteligência artificial, não utiliza no seu dia a dia, eu te falo que, olha, alerta, sinal de alerta. Tem muito benefício que você pode trazer de produtividade no seu dia a dia utilizando inteligência artificial. Inclusive, aprender, né, Anildo? Porque, olha, tem muita gente com problemas de aprendizado, né, Anildo? Muitas pessoas. Pois é. Dislexia, déficit de atenção, hiperatividade, aliás, eu presente, né? Entre outras condições, né? A gente tem diversas pessoas que têm que aprender de uma forma específica para conseguir internalizar o conhecimento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, né? Que, aliás, né, outro fator que eu me lembrei aqui agora, Nildo, Covid. Quantas pessoas que falam para mim, Anildo, que perderam a memória ou que tiveram a memória, né, de retenção impactada depois do Covid? Conheço ou seja, várias também, todos esses... Nossa, também. E todo esse tipo de pessoas, na prática, tem que reaprender a aprender. Ou se adaptar para aprender melhor, né, Anildo? Sem dúvida. Até estresse é um fator, né, cara? Enfim, nesse outro lado da moeda, o que você considera importante, Anildo, nesse reaprendizado, nessa adaptação para aprender, cara? Olha só, primeira coisa, né, Leandro, a gente convida você aqui que está ouvindo a gente, é fazer uma autoanálise, uma autoavaliação, né? Será que eu tenho alguma dessas condições, né? Será que eu estou passando por algum momento da minha vida o estresse, como você falou bem, tá gerando dificuldades no meu aprendizado? A primeira coisa é entender se existe essa condição, né? E o segundo, então, é buscar ajuda. Eu até recomendo buscar ajuda. Busca ajuda de alguém especializado, né? Ou muitas vezes é uma medicação, muitas vezes é um hábito novo, muitas vezes é uma terapia, enfim, buscar uma solução que endereça esse problema, né? Eu, por exemplo, Leandro, olha só, eu tenho um problema, eu tenho uma condição, né? Eu tenho que eu sou bonito, não me parece bonito, mas é horroroso, é a hiperatividade cerebral. E eu descobri isso muito tarde na minha vida, né? Mas o que acontece? Eu durante a minha vida, diante das dificuldades que eu tinha de aprendizado, eu usei força bruta. Eu me esforçava mais. Eu lia 10 vezes. Enfim. E isso gerou um hábito. Gerou um hábito onde me ajudou a diminuir, não eliminar, mas diminuir muito dos impactos desse tipo de condição. Então, o moral da história é, Leandro, se adaptou, né, Anildo? Sem dúvida, o moral da história é, mas você não corrige o que você não reconhece como um problema, né? Então, primeira coisa é você identificar se existe qualquer problema que limita a sua capacidade de aprendizado. E se existir, então busca as formas que você, mesmo que você não elimine esse problema, você vai reduzir o impacto na sua capacidade em aprender. Esse é um grande aviso que a gente faz, né, antes de você focar nos processos de aprendizagem. Sensacional. E falando em focar nos processos de aprendizagem, aqui a gente entra nas dicas, né? Formas de como melhorar esse processo de aprendizado. E fazemos já um disclaimer. É muito pessoal e
por ser pessoal, a gente já começa com o item número 1, né, Anildo, aqui. Antes de mais nada, você tem que aprender sobre você, se conhecer. A gente fala muito na gestão realista sobre autoconhecimento. Entenda qual a sua forma, né, Anildo, preferida de aprender, se é lendo, se é ouvindo, se é por vídeo, se é interagindo com alguém, né, pessoalmente, enfim, né, são diversas formas que pode ter uma absorção, né, e uma efetividade diferente para cada um, né, Anildo? Sem dúvida, olha só. Olha, nas nossas 8 dicas de como você pode aprender a aprender, a primeira e mais importante dicas, é isso. hein? Aprenda sobre você. Né? Você delineou bem como que você gosta de aprender, qual é o melhor momento do dia que você quer dedicar para um processo de aprendizado, né? Quais são os tópicos que Quais são suas condições para o momento, né? Quais são os tópicos que você precisa mais como profissional? Quais são os tópicos que te agradam mais como pessoa, né? E se você não tiver uma resposta para essas perguntas, experimenta, tenta algumas coisas. Primeiro entende como que você pode aprender melhor, ou seja, como que vai estar isso bom para você. E aí você está aplicando as outras 7 dicas. Perfeito, perfeito. Então, já essa para mim é a mais importante, disparado, né? Mas a segunda também, né? É aquela não menos importante. A gente vai falar, todas são importantes aqui. Simplificar o processo. Anildo, eu me lembro de um caso, né? De um colega meu que estava fazendo academia, só que ele demorava 40 minutos para chegar na academia, né? E, cara, ir para a academia já era um esforço tremendo e isso desencorajou ele de fazer exercício, por exemplo. Então, assim, simplificar o processo, mas entrando aqui no processo de aprendizado, né? Por exemplo, você tem dificuldade com o digital, né? Está acostumado com o papel, usa papel. Opa! Você está acostumado com o digital já e já não gosta de escrever porque você já é da geração nova, usa digital, usa celular, mas usa o que funciona para você de uma forma simples. Se o processo de aprender, né, ou os mecanismos de aprendizagem forem mais complexos do que a aprendizagem em si, alerta vermelho, né, Anildo? Sem dúvida. Olha, a dica aqui, a moral da história é: busque um método mais simples para apoiar o aprendizado daquele tópico que você quer. Busque o processo mais simples. É um caderninho? Pega um caderninho, né? E vai ali nele. Entendeu? Se é um app, você já é um cara mais tecnológico, é um app, ache o bendito app que vai te ajudar, instala e começa a usar. Perfeito, perfeito. Indo para o número 3 aqui, né, Anildo, você lembra daquele ditado comer pelas beiradas, né? Quem nunca ouviu falar, né? A gente fala aqui, né, como comer um elefante, né? Já falamos até de um artigo aí que o Anildo escreveu, muito bacana. Esse é um conceito que lá fora eles chamam de chunking, né? Que é nada menos do que pegar ali, dividir a tarefa em pequenos pedaços. Olha, talvez essa daqui seja a mais poderosa dessa lista aqui, viu, Anildo? De novo, não tem uma mais ou menos aqui, cara. Eu não sei, se eu tivesse que escolher, ia dar um bug aqui. Muito, muito importante esse conceito, né, cara? Sem dúvida. O exemplo do elefante, para mim, é o melhor que tem, né? Você consegue comer elefante? Muita gente fala, não consigo. Consegue sim. Corta ele em pedacinho pequenininho e vai comendo. Uma hora você vai comer ele inteiro, né? A gente até trouxe um exemplo aqui hoje, né, Leandro? Né? A língua inglesa, todo mundo fala assim, eu não tenho dificuldade de aprender inglês, não tenho tempo para ir para a escola. Olha só, o vocabulário em inglês tem 170 mil palavras. Uau! Só que é o seguinte, 80% do inglês falado e escrito utiliza somente 1000 dessas palavras. Se você pegar essas 1000, Leandro, se você então aprender 3 palavras por dia, 3 por dia, em um ano, em média, você já vai estar sendo capaz de pelo menos escrever e ler em inglês, Leandro. Né? Ou seja, o chunking, pedacinho por pedacinho. As pessoas valorizam, Leandro, grandes ações, elas menosprezam as pequenas. Eu me inscrevi numa escola de inglês, eu comprei um curso aqui lá sei lá que escola boa aí no Brasil, até esqueci das escolas do Brasil, né? A melhor que tem, né? E isso dá valor, fala, agora vai, hein? Só que não é todo mundo que pode pagar uma escola dessa, pode ir na escola dessa, etc e tal. Eles menosprezam, e se eu aprender 3 palavrinhas por dia? Né? É o chunking, né? E lê um livro, lê uma página por dia. Você vai ter, no mínimo, ler um livro por ano, no mínimo.
melhor do que não ler nenhum. É impressionante o né? avanço. O chunking, né? O comer pelas beiradas, o pedacinho. Eu concordo contigo, Leandro. No processo de aprendizado, essa estratégia eu acho que é a mais poderosa. Como estratégia, né? Aqui é bem prática, né? Exato. Ela é bem prática mesmo. É um pouquinho por dia e é impressionante. Aliás, né? A minha história de aprendizado em inglês foi muito baseada no chunk, foi em consumir pequenos conteúdos todos os dias, em vários momentos do dia, né? Isso funciona. Sem dúvida. Né? Mas acima de tudo aqui vem o número 4 também, que não adianta você... A gente tem um termo aqui na gestão realista, né, da obesidade cultural. Então não adianta você aprender, né, Anildo, e não usar, né, cara? Então... Use o aprendizado ativo, é uma forma de você reter o conhecimento e, sabe, usar o conhecimento, tirar valor desse conhecimento e guardar ele para sempre quando você passa a usá-lo, né, cara? Sim. Faz sentido, Anildo? Completo, Leandro. É uma pena que eu não trouxe essa estatística aqui, mas para quem está assistindo no YouTube vai ver essa estatística aparecer aqui na tela, né? Quando você usa um processo de aprendizado ativo, né? Quando você faz um resumo do que você aprendeu, né? Quando você discute o que você aprendeu com outras pessoas, isso aumenta, se eu não me engano, Leandro, eu acho que entre 5 e 10 vezes mais a absorção do que você está aprendendo. Né? Outra ferramenta simplesinha e que ajuda muito em aprender melhor. Sem dúvida, sem dúvida. E conectado com isso vem a dica número 5, que é praticar. Olha aí. Né? A gente está falando anterior de técnicas ativas, né? E o praticar, você... aí mais na linha até do que eu falei anteriormente, né? De você usar o conhecimento para trazer valor, né, Anildo? Isso é fundamental, né? Colocar em prática no trabalho, na vida, ensinar para alguém, como aqui a gente aprende, repasse conhecimento e pode ter certeza que isso nos ajuda também, né, Anildo? Escrever... o que você entendeu. Eu gosto muito do mapa mental, né? Sou fã, aliás, de uma ferramenta chamada FreeMind, é uma ferramenta open source. Ambos aqui utilizamos na nesse momento, gestão realista. Aliás, exato. Você, Anildo, que me apresentou essa ferramenta, recomendo demais. É uma forma de você organizar os pensamentos em tópicos, em árvores. É sensacional. Recomendo muito. Fundamental praticar, né, Anildo? Olha só, Leandro, a gente falou daquela questão de aprender ativamente. Você está aprendendo alguma coisa, discutiu com as pessoas, isso consolidou o que você aprendeu. Qual é o próximo passo? Coloque em prática. Na sua vida pessoal, na sua vida profissional, coloque em prática e você vai adquirir uma posição de senioridade daquele conhecimento muito mais rapidamente. Perfeito. E falando nesse próximo aqui, né, agora é fazer pausas. Olha só, tem uma técnica de produtividade que eu adoro, chamada Pomodoro, né, que basicamente você produz com foco 25 minutos e para 5. Fazer pausas, né, regulares durante as sessões de aprendizado para evitar, né, Anildo, aquele cansaço, aquele esgotamento. Você já viu pessoas, Anildo, que estão ali, por exemplo, em aulas, né? Já passamos por isso do lado do professor, mas que estão ali só de corpo, né? Mas a mente está em outro lugar. Exatamente. A pessoa tá cansada, não está conseguindo prestar atenção. Então é um momento ali de fazer uma pausa, jogar uma água no rosto. Importante também, né, cara? Por 2 motivos, Leandro. Você falou bem na questão física, né? Na questão de dar um break. Né? Mas tem outro ponto super importante também. Quando você faz uma pausa, você está dando uma chance para o seu cérebro processar aquilo que você aprendeu na última hora, por exemplo, né? E aquilo decanta melhor. Importantíssimo. Aquilo decanta melhor no seu subconsciente, no seu processo de aprendizado. Essas pausas, elas têm, na verdade, vários benefícios, né? O físico, mas o outro importante a gente destacar é que ele permite a mente já começar a trabalhar com o que você aprendeu, né? E falando em benefício físico, meu amigo, o item número 7 da nossa lista aqui, seu, né? Cuidar do corpo e da mente. Cuidar do corpo e da mente. Olha, dormir. Se você não dorme, olha, sua capacidade de retenção de conhecimento vai cair drasticamente. Sem dúvida. Se você, por exemplo, outra coisa que é comprovadamente eficaz um processo de aprendizado é atividades físicas. Olha só. Você fala, por quê, né?
corpo funcionando, máquina funcionando bem, pode ter certeza que você vai adquirir uma maior capacidade de absorver o conhecimento. E Anildo, e contando uma aqui, eu ainda na academia, eu usava para fazer as minhas aulas de inglês, ouvia uns podcasts de inglês e às vezes de assuntos que eu estava interessado, era 3, né, com uma cajadada só, né? Era a academia, atividade física, o inglês e o assunto, né, do específico que eu estava ouvindo. Enfim, aproveite esse recurso como quiser. E Anildo, e o último eu vou deixar para você comentar. Use e abuse dos recursos disponíveis que você tem hoje em dia, né? Anildo, fala um pouco da imensidão de recursos de aprendizagem que a gente tem hoje e que isso sim vai fazer com que você tenha que se adaptar e aprender a aprender melhor, né, Anildo? Sem dúvida, Leandro, a lista é imensa, né? Então, assim, assim, você aplicando essas técnicas que a gente falou, né? Você pode vir para esses recursos mais confiante que você vai aprender melhor, né? Então existe o que a gente chama de, o que em inglês é conhecido como Massive Open Online Courses, né? E todas as faculdades principais do mundo, eu estou falando de Harvard, Yale, Stanford, Sorbonne e todos eles possuem cursos gratuitos. Outras plataformas como Coursera, Udemy, eles também possuem cursos gratuitos. Você tem, enfim, Skillshare, né? Enfim, você tem vários mecanismos que estão disponíveis. Disponíveis, né? Existem outros também que é chamado de Open Educational Resource, né? Que são muito similares, na verdade, né? E que na verdade te dão uma série de cursos gratuitos. Leandro, e assim, você quer aprender astronomia, você quer aprender física? Tem. Quer aprender a tocar piano? Tem. Né? Outros, bibliotecas online. Leandro, bibliotecas online. Muitos de graça, né, Nildo? De graça, tudo que eu estou falando aqui de graça. Bibliotecas online, essas faculdades que eu coloquei. Existem muitas instituições, NGOs, não governamentais, que também disponibilizam livros gratuitamente. Gente, YouTube. Várias pessoas que estão aqui ouvindo a gente nesse momento. Contar, né, Anildo? O YouTube, meu Deus do céu, não precisa nem falar, né? As pessoas conhecem, mas usa para aprendizado também. Podcast, várias pessoas estão ouvindo a gente com podcast, né? Amarra as coisas. Leandro, não consigo fazer minhas corridas semanais sem estar ouvindo podcast. Eu não consigo fazer, né, meus exercícios, né, na academia sem ouvir meu podcast. É parte, junta as coisas, né? E, Leandro, fóruns especializados, né? Está cheio de fóruns onde você pode debater ideias. Então, assim, aplica essas 7 dicas anteriores que a gente falou e vem para essa 8ª e cai de cabeça. Porque você vai absorver esses conteúdos de uma forma muito mais efetiva. Que às vezes o cara fala, né, Anildo? Mas eu não tenho dinheiro para aprender, né? Não precisa mais, né? Versão realista que você aprendeu. O mindset que você tem que ter, as boas práticas e onde, né? E onde você busca conteúdo. Agora, Anildo, concluindo aqui o episódio de hoje, né? Nesse mundo, do jeito que a gente está hoje em dia, acelerado, 2 aqui hiperativos falando, né? Muda e constante mudança, ChatGPT falando o que você deve fazer, o que não deve fazer. Você daqui a pouco não vai conseguir identificar um conteúdo real de um conteúdo criado por um robô. Enfim, né? Aprender a aprender é fundamental. E se você tiver aí, né, que reaprender a aprender, esse é o momento. Como a gente falou lá no começo, desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Você não precisa fazer as coisas da forma que você aprendeu lá no seu ginásio. Hoje você tem formas muito mais eficazes que vão te trazer uma produtividade incrível. Se você não se adaptar, eu lamento, você vai ficar pelo caminho. E suas considerações, Anildo? Não, Leandro, não muito o que acrescentar, você falou muito bem, né? É aquela coisa, aprender hoje em dia se tornou uma questão de sobrevivência profissional, obviamente, e eu até digo pessoal também, que está muito ligado, né? Hoje em dia não existe um assunto nesse planeta onde não existam recursos, onde você que está ouvindo a gente não possa aprender a ponto de se tornar uma pessoa sênior naquele tópico. Então,
Você que está aqui, e assim, você que está ouvindo a gente aqui agora, eu até vou deixar você um pouco mais tranquilo, porque você já tem o principal, fundamental para buscar isso. Você está buscando aprendizado. A dica é, só reavalia. Reavalia se existe alguma condição que está te atrapalhando de absorver mais, né? E avalia se você está tomando as atitudes corretas. E aí, colocando tudo junto, Leandro, aí é sucesso absoluto. Perfeito, cara, perfeito. Perfeito. Ó, e Anildo, na lista, você esqueceu aí só de comentar. Gestãorealista.com. Essa ficou pro final, mais importante, né? Lá você tem muito conteúdo de qualidade. Sabe por quê? Porque a gente pega esse conteúdo de qualidade de várias fontes e faz uma curadoria. A gente dá aquela, sabe, degustada e passa para você. Eu brinco sempre aqui, né, Anildo? Só o puro creme do milho verde, né? Só já todo o conhecimento aqui de uma forma para você aplicar na sua vida. Então, você quer saber mais? Acesse gestãorealista.com. Quer conhecer os nossos cursos, né? Gestãorealista.com. Lá você tem a parte de cursos e convido você a dar uma olhadinha lá no curso Upgrade de Carreira. Se você quiser dar uma acelerada na sua carreira, acelerar aquela promoção, né? Então, a gente tem o passo a passo. O manual desse curso é praticamente um guia de como ser promovido. Então, convido você para dar uma conferida. Anildo, foi um prazer aprender, né, mais um pouco com esse episódio junto contigo, meu amigo. Sem dúvida nenhuma, Leandro. Hoje a gente estava aplicando algumas dessas técnicas aqui, né? Pôr em prática, coisas que nós aprendemos, né? Pôr em prática. E isso, sem dúvida nenhuma, ajudou a gente a aprender, né, a consolidar um pouquinho mais. E a gente espera que você que está ouvindo a gente aqui também, né, tenha aprendido algumas coisas aqui e que possa pôr em prática e aprender ainda mais. Perfeito. É isso aí. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.